Tava pandemia, Uhum. né? Aquela loucura, fecha tudo. E aí eu tive Covid e eu não podia engravidar, sabe? Eu não podia ter filho. Então eu achei, pô, hoje minha filha tem, na época, eu tinha 20 anos, 22 anos, 22 anos. Eu falei, caraca, eu tenho uma filha de 22 anos e ficou, e agora pra sempre não vou poder mais E você engravidar. Porque queria? os médicos disseram que eu não podia, assim, eu sempre Era quis. um sonho. Era meu Era seu sonho, sonho. tipo, casar, viver uma Quando eu família? fiz 30 anos, eu falei, agora eu quero constituir família, marido, filho. Mas aí veio o diagnóstico, né? Que eu não podia engravidar. E aí, quando... Essa parte eu não sabia. Não cheguei a te contar. Não cheguei Então a você te contar teve naquele dia. um diagnóstico de infertilidade. Sim. Uau! E aí, depois que eu fiquei com meu marido, né? A gente veio a pandemia e tal. E eu falei pra ele, né? Poxa, eu queria muito engravidar, vai ser difícil, mas... Aí ele, vamos tentar, vamos levar. Aí eu engravidei a primeira vez. Não firmou, né? E aí eu falei, desisto. Isso não vai acontecer comigo, né? Você chegou a pensar em... Colocou a Pensei, pedra. não vai Colocou a pedra e falou, acontecer. morreu esse sonho, morreu essa vontade, não vai rolar, eu decreto que não vai rolar, que é morte. E ele já tinha um filho de 6 anos, quando eu conheci. Ele tem 2 filhos, na verdade. Na época, a mesma idade que a minha filha, de 20 e poucos anos, e o outro que tinha, na época, 6 anos. Então, assim, pra ele, tava bom, né? Porque ele já tem um segundo filho, então... Sim, ele estava Ele satisfeito. estava satisfeito, mas ele toparia tudo comigo, como eu queria muito, né? E aí veio a pandemia e depois que eu tive a Covid, um belo dia assim, eu falei, putz, tô grávida. Aí, como assim, tá grávida? Será que vai firmar agora dessa vez? Aí tinha a dúvida. Veio Que já a tinha dúvida. também a memória, né, da dor, da experiência que você tinha passado. E aí eu fiquei orando assim, ai meu Deus, será que vai rolar agora? Vamos ficar calmos. E você permaneceu orando mesmo distante de Jesus? Você tinha um relacionamento com ele? Tinha, eu fiquei em pensamento. Como que era isso? Assim. Eu ficava lá. Mas você não lia a palavra? Não você lia. Só conversava? Só conversava. Mas era com ele? Com ele, com ele. Mas aí a minha sogra sempre vinha, como ela era de outra religião, então ela meio que me ensinava a rezar o jeito dela. Eu rezava, sabe? Mas eu rezava, eu falava com Deus assim no meu íntimo, sabe? Aquela sementinha que foi brotada lá atrás quando criança. Eu ainda tinha aquela memória. Como que é aquela palavra que fala assim, ensine seu filho o caminho e ele quando crescer não vai se desviar do caminho. Da semente plantada, mesmo quando você é uma criança. Foi o que aconteceu com a sua vida, né? Foi, exato. E aí veio o José Miguel, lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso, gente. Por favor, volta uma foto dele aqui, ó. Uma benção. O José Miguel veio, né? Nasceu muito bem. Cheio de vida, saúde, alegria. Assim, muita coisa legal. Só que quando ele fez 7 meses, eu e o meu marido, a gente tinha um certo... A gente ainda vivia errado. A gente não vivia o correto. Vamos trazer assim, mais clareza sobre isso. Esse certo e errado. Quando foi que você teve essa consciência? Quem te deu essa consciência de discernir isso? Porque certo e errado, para esse mundo, é totalmente relativo, né? Então, assim, dentro de algumas realidades, tipo, certo muitas coisas, é natural muitas coisas, é normal muitas coisas, é ok muitas coisas. Só que onde que tinha dentro de você, talvez essa sementinha, era o próprio Espírito Santo, de repente, que te incomodava e falava, isso não é pra você, esse não é o seu caminho, não é o caminho que eu tenho pra você. Então era isso que te deixava sentir, tipo, isso tá errado? Você acha que é isso? Porque eu além dessa incomodação, eu sabia que no fundo ali não estava certo, entendeu? As coisas que a gente estava vivendo, sabe? Fora que não resolvia, né? As fugas e os vícios. Os vícios não ele dá. não você ter uma não vida trazia, saudável, né? Sabe? Ainda mais querendo viver uma nova história, porque um bebezinho tá chegando e você precisa dar exemplo para os seus filhos, entendeu?
E você queria fazer algo novo, né? Novo. Diferente Tudo da sua antiga história. Tudo novo. Então, isso começou a acontecer muito naturalmente dentro de você, Sim, no seu depois interior, que assim. ele nasceu, sim, eu tinha sede. Eu precisava viver uma coisa nova. Quero viver algo novo. Todo mundo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo o medo desaparecer. Esse não foi demais pra minha vida no início. Bruna se separou. Então, veio a separação. E aí nessa separação, eu sempre fui uma mulher muito... Eu achava, né, que eu era uma mulher muito forte, eu chorava. Não... E eu tinha que tocar as empresas, mesmo separada, e ele estava vivendo outra vida já, outras coisas, e eu tocando o negócio, tocando meu filho, sabe, do jeito que dava, com a minha mãe, que me ajudou muito, né? E minha sobrinha, enfim, as pessoas mais próximas, né, me abraçaram mediante a situação. E aí, todos os dias, eu ficava assim, gente, o que aconteceu? Por que isso? Você sentia tipo uma indignação de onde tinha ido, o rumo que tinha tomado essa história? Porque foi tudo tão de repente, foi de um dia pro outro, acabou. Não é exatamente assim, né? A gente sabe que vai todos os dias, uma hora a bomba explode, né? Mas aí eu tinha uma mulher que ia na minha casa fazer massagem e ela começou a falar um pouquinho de Deus pra mim, sabe? Ela começou a falar com um amor, você lembra? Sabe? Diferente. Tá. Isso é importante, esse ponto é importante. O que te tocou então foi o amor que ela me brotou, que ela, a brotar em que mim, ela assim. sentia por Jesus ou por você, que refletia o amor de Jesus. Sim, entendi. Exato. E tinha alguma palavra especial que ela falou que te tocou? Ou só realmente o acolhimento, o amor? O que foi? O acolhimento, sabe? Ela me fez voltar lá no meu passado. Ela me fez, com as palavras que ela dizia, que ela ia lá 2 vezes na semana, sabe? Era como se fosse minha terapia. E aí ela ia lá e falava assim, contava a história dela, porque ela sempre foi muito de contar a história de vida dela, sabe? E ela não é do Rio, né? Então ela foi criada na roça, então ela vem sempre com aquelas histórias que a gente fica assim quando é criança, né? E naquele momento eu tava me sentindo desse jeito com ela. E aí ela um dia falou assim pra mim, vou te mandar um vídeo, mas olha, eu não sou de religião, tá? Não se preocupa, não quero que você vire crente, não quero que você... O medo, né, que as pessoas às vezes têm do de... preconceito, porque eu mesma falava que eu não gostava, eu não me vejo numa igreja. Isso é muito especial, porque... Eu falava, eu não me vi numa igreja. Isso é muito especial. Pra você que tá me assistindo aí, que tem preconceito, ou que já teve preconceito, ou que não conhece, que já ouviu as outras pessoas falando e pegou pra você uma ideia, uma crença que não é sua muitas vezes, eu também já vivi isso. Eu cresci num ambiente onde as pessoas falavam que, crente é chato, crente é radical. Essa galera da igreja, blá 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 blá, tipo, que chatice, que gente radical, nossa, não aguento. Isso me afastava totalmente porque eu peguei essa ideia pra mim, que não era minha, na verdade, não fui eu que olhei com essa visão, eu peguei a visão de alguém, trouxe pra mim e acreditei naquilo e repeti aquilo dentro de mim, não que eu ficasse falando sobre isso, mas eu tinha essa visão também, entende? E assim, eu nunca pensei que eu ia querer queimar dentro do meu coração de chegar até ir uma igreja e que eu ia amar tanto, que eu ia gostar tanto, que eu ia me sentir tão bem, que eu ia, sabe? Eu nunca me imaginei nesse lugar. Eu vejo pastores falando sobre isso, de preconceito, que era uma pessoa preconceituosa e virou um pastor. Então assim, quando Deus quer, meu amor, nada impedirá. Nada. E aí? Aí ela falou, não, calma, só tô aqui, ó, dando um videozinho de boa, nada de... Faz o seguinte, ó, quando você acordar, você dá um bom dia pra janela, assim, olha pro céu, vê como Deus é maravilhoso na sua vida, porque esse bebezinho tá aí, esquece os problemas e ouve esse videozinho. Tipo, foca na luz e ouve esse videozinho. Exato, foi bem assim. E aí quando eu abri aquele vídeo, eu falei assim, tá, primeiro porque eu falei, achei muito interessante,
Porque eu meio que zombava dela, porque ela falava assim, oi, ovelha querida. Aí eu falava, É tão bom a gente como confessar assim? essas coisas, né? Ovelha Porque querida. é muito lindo isso, gente. É muito lindo mesmo, porque assim, quando a gente percebe a transformação que Deus faz na nossa vida, de onde Ele tirou a gente, Como? quem a gente era, como eu pensava, onde eu passei, por onde eu estive e onde eu estou agora. Né? Isso pra mim, é o que me toca todo dia, sabe? É o que me faz chorar de gratidão, sabe? Porque só eu sei. Cada um sabe da sua história, cada um sabe do seu caminho, né? Das coisas que viveu, o que sentiu, onde esteve, os lugares escuros. Jesus. Então aquela ovelha querida me tocou profundamente. E aí eu... Era o vídeo do bispo? Era o vídeo do bicho que eu conheci vivo mandando ele, eu conheci. Fala o nome dele, é legal. Bruno Leonardo, né? Ele tem milhões de testemunhos, assim. Ele falou exatamente do relacionamento que eu estava vivendo naquele momento, sabe? E eu não lembro exatamente a palavra que ele ministrou, mas estava envolvido tudo aquilo. E parecia que ele estava conversando comigo, Sim. sabe? Falei, como assim esse homem tá ouvindo, tá vendo tudo que tá acontecendo comigo? O que eu tô sentindo, que só eu tô sentindo, sabe? Porque, falei, gente, Deus tá aqui comigo, sabe? Jesus ainda me ama. Por mais que todas as coisas, sabe, rejeições que eu fiz, né, por ele. Ai, A apresentadora maravilhosa, de repente colocar a mão no olho. Comecei a ouvir ele todos os dias, Sim. sabe? E queria ouvir mais de Deus, queria ouvir mais palavra, o que, sabe? A passagem que me tocou muito, mexeu muito comigo, eu me identifiquei bastante, foi a passagem daquela mulher do poço. Vamos falar sobre ela. A mulher do poço. E ela era rejeitada por todo mundo. Ela era não só rejeitada, como ela estava toda misturada, né? A vida dela era muito confusa, como era minha. Como era minha também. Exatamente. E até de religião, não de religião, porque eu não cheguei a ter religiões, mas assim, várias informações, né? Várias visões. É uma mistura, é uma sujeira, é uma bagunça. Não é o rio puro, cristalino, né? Limpo, de vida, de luz, de verdade, não é? É uma loucura, é uma mistureba, é um monte de coisa maluca. Quando eu cheguei em Jesus, eu falei, tá acontecendo realmente agora uma limpeza. Então fala, você chegou a sentir que tinha tudo a ver com a sua história. Conta para as pessoas, que eu não sei se todo mundo sabe, né? Como que é essa história, mais ou menos, você lembra? Da poço? A samaritana, né? Samaritana, Jesus chegou para pedir uma água, né? E aí ela, mas você pede para mim, uma samaritana, você sendo judeu? Porque eles não se davam bem, diz a palavra, né? Judeus não gostavam de samaritanos. E aí ele começa a conversar com ela, a falar sobre a vida dela, para mostrar para ela que ele era o Messias. Ele sabia, ele conhecia a história dela, ele conhecia as inquietações dela, os problemas, as misturas, impurezas, ele conhecia tudo, ele sabia tudo, sabe tudo. Assim como ele sabe de nós. Quando ele tocou nela, né, ela sentiu que ela precisava daquela fonte de água viva. O que ele falou pra ela? Se você beber da água que eu te der, jamais sentirá sede. Se você beber da água que eu tenho pra te dar, vai fluir, vai jorrar dentro de você água de vida eterna. Vai jorrar a vida eterna. E ele tava falando do Espírito Santo, né? Diz a palavra. E aí ela falou, olha, eu vejo que você é um profeta. E aí? Mas para saber dessas coisas só pode ser o Messias. E aí ele falou, eu sou o Messias. E ele falou, eu sou Jesus, né? Para quem não sabe, Messias significa salvador, resgatador. É aquele que salva a sua alma. Essa salvação, ela exige uma manutenção. Até o nosso pastor Felipe falou isso uma vez. E eu achei muito interessante porque é sobre isso. Porque às vezes a gente acha que é só um milagre. Tá, pronto, resolvido. Mas todo dia a gente precisa ir
ali e ter essa alimentar, manutenção, né? se alimentar e limpar e permanecer nele, sabe? E ele permanecer na gente, porque é sobre isso. Então essa palavra foi uma palavra que te trouxe pra mais perto. Muito. Fez assim, ó, vem cá, minha filha. E aí eu falei, me perdoa, assim, eu tanto tempo ficar longe de você. E você sentiu um arrependimento. Muito. E aí eu comecei a orar pelo meu marido e entender que ele estava doente. Tanto quanto eu, né? Isso é muito especial, tipo, quando Jesus entra é a luz, né, que ele vai iluminar onde que tá a treva, onde é que tá a dor, onde é que tá o que tiver que olhar, né? Ele vai falar, olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui não sou eu, não é minha vida, não é minha luz. Aqui tem uma mistura, tem morte, tem uma dor, tem um trauma, tem alguma coisa. Então ele ilumina isso pra gente e naturalmente a gente consegue entregar, né, pra ele e dizer, Senhor, toma. Então, toma isso daqui que eu não quero mais pra mim e finalmente receber no lugar dessa treva, dessa dor, seja o que for, receber a visão dele, a cura dele, o amor dele, a palavra dele, a vida dele, a verdade dele. E aí sim as coisas começam a mudar. Foi o que aconteceu. Começamos a mudar. Peguei aquela palavra pra mim e comecei a me arrepender de tudo. Então o amor dele te constrangeu. Sim. O amor dele de falar, filha, tô aqui, eu tô vendo, eu te entendo. Nunca deixei de estar aqui, eu nunca, sabe? Nunca deixei de estar aqui. Eu sempre te vi. Parece que assim, veio todos os pensamentos, todo aquele filtro da minha vida inteira naquele momento, sabe? Eu falei, gente... Ele sempre teve do meu lado. Eu é que não tava com ele. Eu que não tava com ele, exato. Como assim? Como eu não... Eu sabia de tudo e não... Eu tava cega. E hoje eu enxergo. E como é tão bom estar com ele, né? Muito. E como é tão pleno, como é tão alegre, como é tão leve, como é tão lindo, como é tão especial, é tão abundante de vida, sabe? É tão extraordinário, tipo, sobrenatural, tipo, não é comum estar com ele. Não é comum, tipo, não é. Você não precisa de mais nada, sabe? Ele é a plenitude. Ele é fonte de água viva. É incrível, é incrível. João 7,37. Se tem alguém que tem sede, vem até a mim e bebe o rio de água viva. Essa é a história, esse é o versículo da história da mulher samaritana. Vai lá ler, lê a palavra. Eu comecei a orar por ele. Você começou a orar por ele? Conte mais sobre isso. Conte mais sobre isso. Você orava por você ou só por ele? Quando eu resgatei aquilo que ficou no passado, o amor de Deus, o amor, o carinho de Jesus pela minha vida, eu não podia ficar só com ele pra mim, sabe? Certo dia, minha filha chegou lá em casa e falou assim, ela não era da igreja, mas sempre frequentou porque eu lá atrás sempre levava ela pra igreja. E das vizinhas, sempre quando eu não podia levar, ela ia. Então, ela sempre frequentou a igreja, mas não tinha sido batizada até então. Né? Ela batizou junto com a gente. E aí um dia ela chegou lá em casa... Beijo pra sua filha, como é o nome dela mesmo? Brenda. Beijo, Brenda. Beijo, Brenda. Certo dia ela chegou lá em casa e falou assim, mãe, eu fui ao monte e Deus mandou dizer pra você que você vai ver quem é Deus na sua vida. Eu falei, Brenda, conheço Deus. Não, eu sou assim, né, com Deus, tá doida? E não. E aí aconteceu tudo que aconteceu. E aí, quando eu deu esse estalo da pregação do bispo lá, e eu ter aquele resgate todo com Jesus e tal, aquele amor, e eu falei, não posso ficar só com isso pra mim. Aí veio as palavras dela na minha cabeça, assim, sabe? Eu vou ver quem é Deus na minha vida. E eu vi quem era Deus na minha vida, sabe? E eu comecei a falar assim, eu preciso orar por ele, porque ele tá doente, porque ele ficou muito mal com a nossa separação, sabe?
E eu não posso ver o pai do meu filho morto, mesmo que a gente não volte, porque tudo bem pra mim, porque eu já tava encarando aquela não era situação. o seu amor por ele, tipo, Não, de homem-marido, não de era isso. marido e mulher. Não, Era o seu amor, pelo ser humano, por ele é o ser- amor de Deus, né? O amor incondicional de Deus que tava vivo em você. Exatamente. Longe de ser coisa de, sabe, Uhum. porque eu amo, sim, mas Sim, não eu entendo, é entendo. a- Era um marido amor e tal. maior, né? Muito Mais maior. elevado. E aí eu comecei a orar por ele. Todos os dias, todos E os como dias. que era essa oração, assim? Você tinha alguma visão sobre ele? Tinha alguma palavra que você praticava, que você falava sempre? Tinha? Ou era só uma conversa com Deus mesmo, onde você abria seu coração, você pedia pra ter uma restauração nele, na vida dele? Como que era? Você pode contar isso pra gente? Eu sempre falava, Senhor, eu desejo bem e não o mal. Senhor, resgata ele daquela vida. Eu sei que não é aquilo que o Senhor tem para ele. Mas só o Senhor tem o poder de mudar ele. Mudar a história de vida dele. Mas faça a sua vontade, não a minha. Todos os dias falava isso para ele. No mundo, a gente aprende muito a ser egoísta. A dizer assim, tipo, mas ele tá fazendo a escolha dele, e eu vou fazer a minha, e ele vai ficar aí e eu vou lá, entendeu? E eu vou seguir, porque afinal de contas é a escolha dele e a minha é outra. Só que Jesus é muito maravilhoso, ele é muito misericordioso, ele não é essa pessoa. Ele não faz dessa forma. Ele volta para buscar, ele tem 100 ovelhas, ele volta para buscar uma, ele se importa. Ele se importa, ele não é indiferente, ele não é indiferente a você, ele não foi indiferente a mim. E se ele tivesse sido indiferente a mim, eu não tava aqui. Se ele tivesse sido indiferente a Bruna, ela não tava aqui. Então é esse amor que ele é, Jesus é amor, Jesus é amor, Deus é amor. É esse amor que não é indiferente, é esse amor que é misericordioso, é esse amor que se importa, é esse amor que volta lá para buscar, que não desiste, que persiste, que sabe, que não solta, que não abandona, porque todo mundo pode te abandonar, mas ele não abandona. Não. E se ele não levantasse a Bruna, ele talvez levantaria outra pessoa, porque ele ama os seus filhos, entende? Porque eu também não estava bem, né? E aí foi uma coisa puxando a outra, né? Eu tive o resgate com Jesus e depois eu tive que resgatar os meus, né? E é o que você tá fazendo aqui agora também. É assim, é isso. Esse é o chamado de Deus, sabe? A gente tem que ter essa consciência. Ele faz as coisas na nossa vida, ele nos restaura, ele nos abençoa, ele purifica, ele faz tudo novo. E a verdade é que ele tem um plano, sabe? Ele nos escolheu, ele nos planejou, ele conhece, ele nos criou no íntimo do nosso ser, ou seja, ele criou a vida de Jesus no íntimo do nosso ser. Ele criou a alma de Jesus no íntimo do nosso ser. O Espírito Santo é tudo que ele quer derramar na nossa vida, sabe? Ele quer dar isso com alegria e generosidade para o nosso bem. Ele quer nos adotar como filhos. Ele nos ama de verdade. Ele conhece a gente, ele conhece tudo, ele conhece todos os pensamentos, ele conhece todos os dias da nossa vida, ele sabe de todas as coisas, mas ele nos traz aqui nesse mundo, eu creio nisso, tenho certeza absoluta, que para que a gente seja um pequeno Cristo mesmo, sabe? Para que a gente resgate, para que a gente transforme os ambientes, assim como Jesus faz. E Jesus falava isso, né? O que eu vejo o Pai fazendo em mim, eu também faço. O que o Pai fala para mim, eu também falo. E é sobre isso, é essa consciência que a gente tem que entender, que não é só para parar na gente, sabe? Você passou isso, esse amor que você recebeu, que te abraçou, que te acolheu. Você foi lá e derramou sobre a vida do seu marido, e o seu marido agora derrama sobre outras pessoas, você está derramando sobre outras pessoas, e é assim, sabe? Sim. Porque Jesus não vai passar, a gente vai, nosso corpo, tudo mais, a gente vai acabar, tem um fim. Só que ele é eterno, e é sobre essa eternidade, é sobre isso o caminho da eternidade, sabe?